Ótimo dia, gestores pragmáticos. Bem-vindo novamente aos especialistas em gestão, porque aqui o cliente nunca tem razão. Aqui quem tem razão é o especialista. Você nos contratou para resolver o BO. Então, no que você é especialista, você tem razão. O resto deixa com a gente. Bacana? Meu nome é Rafael Barreto e eu ensino empresas a lucrarem mais, dando mais tempo livre e qualidade de vida para seus empresários. Hoje o bate-papo, o tema, eu não sei exatamente qual é o tema do nosso podcast. Ele vai falar de tradição, ele vai falar de marca, a gente vai falar de indicadores e de qualidade de vida. Porque eu trouxe uma pessoa que manja muito desses 4 assuntos aí. Sempre as 2 respostas que vocês precisam ter assim que acaba o podcast. O primeiro deles é, cara, como trabalhar melhor os meus indicadores? Como ter uma empresa tradicional, uma empresa que perdure durante as gerações? E como ter mais qualidade de vida? Então você precisa ter essas respostas. Quais são essas respostas? Eu não tenho a mínima ideia. Por isso eu chamei Fabiana. Eu vou tentar acertar o sobrenome dela agora. Tá? Eu não vou tentar porque eu erro toda vez. Fabiana? Geraigire. Geraigire. Isso. Tá, eu sempre falo Geraíbre. Geraigire. Certo? A proprietária, a CEO hoje da Blue Gardenia Home. O Home está no Instagram. É Blue Gardenia Home? Blue Gardenia Home, @ Blue Gardenia Home. Mas a marca é Blue Gardenia ou Blue Gardenia Blue Home? Gardenia. Tá, então, o proprietário da Blue Gardenia e no Instagram tá como Blue Gardenia Home. Bacana? E ela é proprietária de uma marca sensacional, com bastante seguidores, com 5 anos. 35 anos de mercado. Seja bem-vinda, Fabi. Obrigada. Bacana. Fabi, quando eu te chamei para conversar, a gente ficou, cara, do que a gente vai falar? Porque tem 2 aspectos básicos da Blue Gardenia e um aspecto básico do que a Blue Gardenia oferece, que eu acho que os meus clientes, os meus pragmáticos, precisam copiar. Uhum. Eu adoro cópia, tá? Senão assim, não pode copiar, cara, eu adoro cópia, tem até um nome bonito para isso, que é o benchmarking, olha aqui, fica muito mais bonito. Então, cara, o que uma empresa faz bem que a gente pode fazer? Primeira coisa é, 35 anos de existência não é para ninguém. Eu costumo falar que uma empresa começa a ficar bacana após os seus 10 anos. E aí você tá no terceiro dan. Bacana? Me explica um pouquinho como funcionou a Blue Gardenia, um pouquinho da história e como ela conseguiu se tornar essa marca depois de 35 anos. Tá. Então vamos lá. A Blue Gardenia tem 35 anos, foi fundada pela Miriam, que é minha sogra. Então a Miriam era dentista, formada dentista, e ela começou a ter um desejo de fazer jogo americano, guardanapo para as amigas, e aí começou a desenvolver esse lado. E, sendo muito resumido, né? Aí, depois de 35 anos, é o que é a Blue Gardenia. Mas a Miriam hoje ainda está atuante, você conhece bem, super, é a nossa diretora de criação. Eu falo que ela junta Lé com Cré e faz as coisas mais lindas do mundo. E eu estou lá há 10 anos, vai fazer 11 anos agora, desde 2014. E é um desafio, porque é uma empresa super consolidada, é uma marca que vem muito forte, né? Ela fez um trabalho maravilhoso de marca. Então, é um desafio grande, porque você pega uma empresa já, né, na sua maturidade e você tem certos desafios, como inovação, que você tem que trazer para dentro, tecnologia, que você tem que trazer para dentro. Então, uma série de coisas que, às vezes, andam um pouco longe da cultura, da cabeça das pessoas que estão lá há muitos anos. Porque hoje, se você for na nossa fábrica, né, que é um ateliê, mas a gente chama de fábrica, são pessoas com mais de 20 anos. Né? A maioria das costureiras tem 20 anos de casa, tem 30 anos de casa. Então, é uma questão assim que você tem que ter muito tato, tem que ter muito cuidado, muito carinho, porque a cultura da empresa vem com esse carinho, com esse amor, de tudo ser feito muito detalhado. Até para a Miriam ser dentista e ter aquela coisa do detalhe, né, de ser muito minuciosa, então as coisas são muito minuciosas. E isso ela acabou passando para mim e a gente vai na mesma toada até então. Cara, vamos começar por isso daí, tá? Hoje, a maior dificuldade das empresas, e eu como consultor, tenho essa dificuldade, é a gestão de pessoas. Tá? Sim.
Eu costumo falar que gestão de pessoas é um jogo de Atari. Um jogo de PlayStation, ele tem o final. Você mata o chefão, você acabou o jogo. O jogo de Atari não tem fim. Então hoje você pode estar com uma equipe maravilhosa e amanhã alguém quer ser desligado, ou então acontece uma confusão na empresa e você começa tudo de novo. E você fala que você tem bastante gente com 20 anos, 10, 20, 30 anos de casa. Isso é um diferencial. São poucas as empresas que conseguem fazer isso. E você me trouxe alguns ingredientes aqui, que foi o carinho e o amor. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Como é que vocês conseguem deixar uma pessoa trabalhando 2 décadas com vocês e ainda motivada, ainda feliz, ainda empenhada? Eu acho que tem o fator humano. Eu acho que uma coisa que deu muito certo comigo e com a Miriam é a gente é muito humana. Então, a gente trata as pessoas igualmente, né? Porque, na verdade, somos todos iguais. Então, eu acho que essa parte do carinho mesmo é natural nosso. E, principalmente dela, que traz desde então a empresa. E é natural. Rafa, não sei nem como te dizer. É natural nosso a questão humana. Então, eu acho que talvez por isso, justamente porque é natural, porque não tem nada forçado, que a coisa vai. Cara, isso é uma vantagem competitiva. Isso é muito difícil de ser imitado. Hoje, a Blue Gardenia, ela tem um nome forte, né? E assim, é uma marca forte. Então, vocês duas são 2 empresárias muito reconhecidas no mercado. Então, quando, por exemplo, nós somos do mesmo BNI, quando a gente fala que, poxa, um Blue Gardenia está dentro do BNI, o próprio BNI fala, cara, pô, esse BNI é o BNI onde está a Blue Gardenia. Então, na hora que a gente pensa nisso, a gente chega nas empresárias e aí, na hora que eu sento, em pouco tempo, eu estava muito em casa com vocês duas. Isso aí. Realmente é uma coisa diferente. Realmente é uma coisa muito natural. Cara, eu estava preparado para conversar com a dona Miriam, chamando de senhora, pedindo da licença. Não. E não, até piada a gente faz um com o outro. É uma coisa realmente diferenciada, natural, difícil de ser imitada. Mas está aí um caminho, tá, meu amigo? Eu costumo falar que quem precisa não faz e quem não precisa faz, né? Fazendo uma alusão. Quem está correndo 6 horas da manhã na rua é o magro. Uhum. Você não precisa, você está lá. Quem é o cara que está realmente fazendo uma educação alimentar? Aquele fala, cara, não preciso, mas eu quero continuar. Sim. E aquele que está um pouco fora de forma não faz, é a mesma coisa. Olha só, 35 anos, uma empresa consolidada, e aí a gente trabalha de humano para humano de forma natural. E você, Lírio do Deserto, última Coca-Cola do mundo, tendo uma empresa de 2 anos, ainda tem um monte de coisa para pagar e tu já acha que por você ser empresário você não pode conversar com a ralé, com os subalternos. Toma cuidado que apesar de eu ter feito esse extremos, é muito mais comum do que a gente imagina. Tá? E às vezes a culpa não é nem sua. Uma vez eu estava numa oficina e a oficina tinha a filha do dono que tinha 19 anos. E ela cuidava da gestão e ela reclamou, falou, pô, Barreto, o pessoal aqui meio que não me respeita, é meio chato, é para ser oficina, eu sei que é um bagulho machista e tudo. E eu fui conhecer os caras. E os caras falaram a mesma coisa dela. Pô, meu irmão, essa mina, ela passa pela oficina, ela não dá um bom dia. Acabou. Ela não dá uma boa tarde, ela não fala com ninguém. E aí eu levo o problema para ela. A culpa não era dela. Pensa comigo. O pai dela era dono da oficina, e ela, com 13, 14 anos, ia ver o pai. Uhum. Com 13, 14 anos, a menina está começando a se desenvolver. Sim. Ela vai passar no meio de uma oficina cheia de mecânico. O que o pai dela falava para ela? Não fala com ninguém, olha para baixo e anda. Quando você vier aqui, você não dá oi para ninguém. Você entra aqui direto e olha lá, hein, mina. Se eu te pegar assim, engraçado... Aí ela fica ouvindo isso 6 anos da vida dela, então. E ela vai trabalhar lá, como é que ela tá? Ela tá daquela forma. A culpa é do pai. A culpa é do pai. Que também não fez na maldade, fez pensando em saúde. Então, assim, aí vem até o que a gente falou antes, né, num episódio anterior, do DISC, do autoconhecimento. É muito importante a gente trabalhar essa parte aí muito humana, muito natural. Legal. E a marca também está muito forte, não só com os clientes, com os colaboradores, mas também com os clientes. O que você acha? Como é que a Blue Gardenia ela se consolidou tão forte? Até porque o teu próprio Instagram tem 180 mil.
180 mil seguidores. São duas perguntas aqui. A primeira, como é que a Blue Gardenia se tornou essa marca tão forte? Eu acredito que ela é registrada, né? Sim. Tudo certinho. Que muita gente conhece, até conhecendo como um produto sofisticado, digamos assim, um produto de melhor qualidade. E a segunda pergunta é, vocês fizeram um trabalho ativo para ter esse número de seguidores ou foi algo orgânico? Não. Então, vamos lá. Primeira pergunta, como a gente chegou, né? Eu acho que foi um trabalho de 35 anos, eu acho que isso foi muito bem feito, né? Nesses 20 anos desde que eu entrei, mas com a Miriam e tal, foi um trabalho muito bem feito. A marca sempre esteve muito presente em todas as mídias, então revistas na época, tinha muita penetração nesse mercado. E com a pandemia, na verdade, o que aconteceu? Com a pandemia, onde todo mundo foi um problema para todo mundo, foi um problema, obviamente, mundial, mas para esse mercado nosso, de decoração, de casa, foi muito próspero. Então, o que aconteceu? Na pandemia, as pessoas começaram a dar valor para casa, né? Elas ficaram dentro de casa, começaram a ver que o lençol estava rasgado, que a toalha estava ruim. Elas começaram a perceber. E o mercado realmente aqueceu. E desde então... Aí, qual foi o primeiro? Na verdade, o primeiro passo para a gente ganhar seguidor, para não cortar etapas, a gente, logo quando a pandemia foi o lockdown, a gente criou as máscaras de tecido. E aí a gente vendeu mais de 2.000 máscaras, sem falar que a gente também doou máscara para o Fundo de Solidariedade daqui de Santos, para algumas instituições. Então, a gente fez um trabalho forte. Mesmo as costureiras, em plena pandemia, elas trabalhavam, foram para a fábrica, trabalhavam, costuravam, e a gente vendeu 2.000 máscaras na pandemia. Isso deu muita visibilidade para a marca. A gente ganhou muito seguidor daí, porque a gente já estava com o e-commerce pronto, graças a Deus, a plataforma já estava instalada, estava tudo certo, era só realmente cair pedido. E, foi perfeito. Então, a gente conseguiu, dentro disso, crescer seguidor. E também a gente começou com uma estratégia de influencers. Então, pegava as influencers que estavam trocando de casa, alguma coisa nesse sentido, e a gente pegou algumas importantes. Então, teve uma Tássia Naves no começo, depois teve uma Consuelo Blocker que ficou um bom tempo, aí Cíntia Chagas também, que trouxe muito. A gente teve algumas pessoas que trouxeram. Bruno Galhaço foi um cara que trouxe bastante seguidor para a marca também. Então, teve alguns pontos bastante importantes que fizeram a gente chegar nesses 180 mil hoje. Cara, olha só que legal, né? A gente fala muito aqui, Fabi, para micro e pequena empresa, né? Micro, pequena e média empresa. E aí você traz nomes como Bruno Galhaço, como Cíntia Chagas, como, inclusive, participava de muitas revistas, penetração. E a micro e pequena empresa, ela tem dificuldade de investir em marketing pelo simples fato de o marketing ser um pouquinho difícil de ser mensurado. Dá para mensurar marketing, tá, pessoal? Mas eu entendo que é um pouco mais complexo, porque... né, aonde que está aparecendo a tua marca e tudo, mas tem como mensurar. Então, para você pode dizer que foi um fator decisivo para vocês estarem onde vocês estão, o investimento em marketing. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho formação em marketing e não dá para deixar de fazer marketing em nenhum momento. Hoje eu sou incapaz de se passar por uma dificuldade de caixa, alguma coisa, a última coisa que eu vou cortar é marketing. Antigamente, né, era a primeira coisa que todo empresário cortava. Não é isso, gente. Na verdade, você tem que ir para cima, ir para o ataque. E o marketing é o ataque. Então, tem que realmente fazer. Cara, impressionante. Eu sou educador financeiro e eu converso muito ali com os cortes de custos o tempo todo. Isso tanto para vocês, que, pessoal, a Fabi da Blue Gardenia é uma pragmática, ela está na consultoria, e como para mim. E o que acontece? Eu sempre brinco muito com isso. E confesso que anos atrás, mais de 5 anos, graças a Deus, eu era um cara mais tímido para o marketing. Galera, hoje, dependendo do mês, eu invisto de 5% a 10% do meu faturamento em marketing. É isso aí. E o que é legal? O que é legal que é o seguinte, eu apareço. Está acontecendo o caso dos meus vizinhos falarem assim, te vi no Instagram. Sabe, assim, as coisas estão... E tá aparecendo muita gente para fazer consultoria ou para participar da mentoria por causa do marketing.
Teve um momento, ano passado, antes de montar a mentoria, inclusive, que eu cheguei num teto de entrega que eu não estava conseguindo mais. Inclusive, a mentoria veio para ajudar isso. Um teto em fila de espera. E aí eu sugeri para alguns amigos meus, para o pessoal de marketing, falei, cara, vamos dar uma interrompida, vamos continuar fazendo, mas vamos reduzir os investimentos. Cara, um menino, ele alugou um triplex na minha cabeça. Ele simplesmente falou, Barreto, hoje, arrisco em dizer que você é um dos, se não o consultor mais conhecido na Baixada Santista. Uhum. Se você ficar um ano sem investir e um outro concorrente teu pegar esse um ano para investir, ano que vem você não tem mais esse cargo. Falei, cara, então a resposta está bem dada, cara. Então eu não posso parar. Ah, mas tu não consegue mais entregar, tu não vai mais vender. Ok, eu não vou mais vender, mas eu não posso parar. Até porque não é só investimento de dinheiro, como você sabe mais do que eu. É investimento de tempo. Olha nós aqui conversando e batendo um papo. E, cara, e aqui a gente podia estar entregando e a gente está aqui fazendo o nosso trabalho. E hoje o meu maior desafio, para mim, o maior desafio é gerar conteúdo. É parar e gravar. Para mim, ainda não é natural, sabe? Então, é uma coisa ainda que requer muito de mim, mas que é necessário, não tem como. Você tem que fazer vídeo, tem que fazer tudo. E realmente é o desafio. Pessoal, Fabiana, Blue Gardenia, tem a sua dificuldade, mas é necessário, não tem como. Episódios anteriores a gente falou o quê? Pessoal, é necessário, você tem que fazer, então aceita e trabalha. Agora, tem gente que vira para mim e fala assim, cara, tu trabalha com serviço, você tem que fazer stories. Ah, mas eu tenho vergonha de fazer, eu não sei como fazer stories. Tu não sabe? Pega aí, aperta um botão, olha e fala alguma coisa. Não, mas não é assim. Não é assim o quê? Inclusive, eu tenho uma tática, hein? Eu vou te ensinar. Olha só, vocês vão ter o privilégio de aprender a fazer stories com quem nunca errou um stories. Estão preparados? Não vejam stories. Exato, eu não vejo nada que eu gravo. Cara, eu faço o stories. Teve vezes que eu espirrei no meio do stories e foi com espirro. Porque vira uma coisa, o stories ele nasceu para isso. É natural. E, cara, porque se você olhar, você vai refazer. Lógico. Eu não olho nenhum vídeo, eu não aprovo, é sempre assim, a equipe aprova. Exatamente, cara, só não me deixa sair torta, mas vai. Mas assim, e por isso a gente é muito mais produtivo que os outros. Cara, tem uma cliente minha que ela tem que olhar, e às vezes ela faz 8 vezes o mesmo vídeo que não vai nem para um Reels, é um vídeo de stories. Eu falo, cara, não é possível, velho. Não dá. Entendeu? Então, essa é uma parte muito bacana e fica bem legal. Bom, então vocês já entenderam, né? Lembra disso, tá? Caralho, minha empresa tem 2 anos, Barreto, ela não tá indo como eu gostaria. Cara, calma. A maioria das pessoas que tem um sucesso bacana, financeiro, etc e tal, a maioria das empresas que já passaram na minha mão, elas têm esse negócio dos 10 anos. Eu olho, sabe, o empresário tá rico, a empresa tá bem. Puta, quantos anos tem a tua empresa? 14, 18, 20, 30, 35. Tu não quer hoje montar uma empresa de enxoval e querer se comparar a uma Blue Gardenia, a não ser que você seja de um berço muito rico e consiga investir pra caramba, porque são 35 anos de investimento. Vocês ouviram o que a Fabi falou? Que a dona Miriam, ela começou fazendo guardanapos para as amigas. Você falou guardanapo e jogo americano. Então, tudo bem. Se tu quer comparar com a dona Miriam 35 anos depois, pesado. Mas se você quiser se comparar com a dona Miriam 35 anos antes, é um jogo de mesa e um guardanapo. Você está entendendo qual é o lance? Então, esse é um primeiro ponto para você trabalhar. Outra coisa, seja mais humano, mais natural. Fabi, quando eu te conheci, eu até falei, cara, vai ser um desafio trabalhar com a Fabi pelo avançar dela. Consultoria pessoal é mais fácil quando o cliente não manja de gestão. Chego para ele e falo, cadê seu financeiro? Ele fala, não sei. Eu vou lá, monto o financeiro dele e ele fala, uau, você é um mágico de Oz. Cara, era muito simples, né? E quando eu cheguei lá na Fabi, a Fabi, ela tinha um trabalho muito legal de gestão. Eu percebi que você realmente é uma gestora. Você trabalha números, indicadores. Me conta um pouquinho esse teu processo. Se quiser trazer alguma história de onde você trouxe isso, se foi algum MBA, se foi experiência, fica à vontade. Tá. Vamos lá. Bom, eu tenho
Eu casei, fiz tudo tarde na vida, né? Eu casei tarde, eu me dediquei à carreira 100% da minha vida até os 36 anos. Então, eu tive muito tempo para estudar. Eu morei 4 anos fora, fiz pós-graduação, voltei para o Brasil, fiz um MBA de varejo. Então, tenho uma bagagem teórica, né, grande. E fiquei 20 anos numa empresa familiar, que é de rede de drogarias do meu pai, e que, óbvio, que foi uma escola, né? Óbvio que foi uma escola, porque empresa familiar a gente faz de tudo. A gente começa de telefonista e acaba como diretora. Então, foi uma grande escola. E assim, eu não consigo ser diferente. Para mim, se eu não tiver... Eu não sei se tem um trauma também, assim, acho que de... Aquela coisa do cheiro, sabe? Meu pai era muito assim, eu acho que aqui vai acontecer. E aí, depois de muitos tropeços, ele sempre foi um cara muito avançado em tecnologia, sempre foi muito a favor de tecnologia. A gente implantava muita tecnologia na farmácia. Então, isso... É meu também, né? Uma coisa que já vem, eu acho que do meu background. E eu não tem como, não dá para fazer gestão se você não tiver indicador, se você não souber os números, quanto vende agora, quanto vendeu ano passado, como é que você está. Se você não tiver um balizador de como é que eu estou hoje, comparando com alguma coisa anterior, eu acho que como é que faz? Né? Eu meço tudo. Eu meço estoque, produto, venda de produto em unidade, venda de produto, curva financeira, curva unitária. Hoje eu gasto muito do meu tempo fazendo análise de estoque, que eu acho que é o grande problema do empresário hoje, é a gestão de estoque. Então, é uma coisa que a gente tem que realmente estar na unha, né? O estoque não pode, tem um nível de estoque que é aceitável e outro que não tem como. Então, eu estou sempre olhando. Então, você sabe, eu tenho todos os indicadores, eu tenho todos... vendas, clientes, ticket médio, e não dá para ser diferente. Eu acho que o que eu posso falar para o empresário é, se você não tem, procure o Barreto e tem esses indicadores para poder fazer uma gestão, pelo menos pé no chão, né? Uma gestão que você consiga saber para onde você vai ou como você está no momento. Porque o pior é você não saber, e aí, você está crescendo, você está caindo, às vezes você está... caindo e você nem sabe que você está caindo. E por quê? Entendeu por quê que é isso? É cliente que não está entrando? É o preço que aumentou? Eu acho que isso é muito importante. Guilherme, tá aí, tu? Tá ouvindo? Brincadeiras à parte. Pessoal, eu quero trazer 2 pontos aí. De novo, a pessoa que ela não tem indicador, ela tá vivendo nesse momento uma... Como é que se chama? É uma incompetência inconsciente. Tá? O que é uma incompetência inconsciente? Ela é incompetente nos indicadores. E, pessoal, a palavra incompetência ela tem que ser mais usada. Tá? Eu sou incompetente, por exemplo, para produzir enxoval. Se tu me colocar na frente de uma máquina de costura, a probabilidade de eu costurar à mão é enorme. Né? É a única coisa que eu vou conseguir fazer. Eu sou incompetente em produzir enxoval. Eu sou incompetente em fazer edição de vídeos que o Gui e a Vitória estão fazendo lá. Eu sou incompetente, pronto, está acabado. E quando você não consegue fazer os indicadores, você é um incompetente nessa questão. Legal? Então tá, não estou ofendendo ninguém. Só que você não sabe o quanto isso é importante. Aí você é um incompetente inconsciente. Aí vem a Fabi e fala, cara, eu não consigo viver sem isso. Porque não dá. Aí você de repente fala, eita, pô. Agora eu sou incompetente consciente. Eu quero que você que viu essa mensagem, seja um incompetente consciente. Aí o que você vai fazer? Você vai aprender. Você vai chamar o Barreto, você vai fazer um curso, você vai dar um jeito. Vai entrar no Pragmáticos. Aí você vai se tornar um competente consciente. Você vai saber fazer, mas é que nem dirigir a primeira vez, sabe? Ai, meu Deus, eu ligo aqui, coloco a marcha, números, né? Vou devagar, dou seta. Eu não vou parar aqui nessa vaga, essa vaga é muito pequena, eu tenho que fazer baliza. Eu vou para lá. Você é um competente, mas consciente. Até o momento que isso se torna uma competência inconsciente. No caso da Fabi. A Fabi, ela simplesmente pega ela e fala, cara, eu preciso saber a lucratividade. Puta, então eu pego o meu lucro dividido pelo faturamento vezes 100, tá aqui. Ela não precisa mais, inclusive ela nem multiplica pelo 100. Ela vê lá 0,52, ela sabe que é 52%. Por quê? Porque já aconteceu. É você dirigindo, que eu sei
Tu está dirigindo querendo atender o celular e falando com a pessoa do lado. Por quê? Porque a competência já é inconsciente, tá? Você precisa entender isso. É muito grave as pessoas serem incompetentes e inconscientes. A ponto de a pessoa não ter nenhum contato com o seu contador no ano anterior. E ela não sabe o quanto ela pagou de imposto, etc. e tal. Então, toma um pouquinho de cuidado com isso daí. Bacana, Fabi. Então, a gente trouxe um pouquinho essa parte de indicadores e a gente começa a entender isso. Hoje você está com quantas lojas? 3 lojas, uma operação de e-commerce e uma operação de atacado. Tá, então, a gente pode entender que seriam 5 lojas, Sim. certo? 5 lojas. E aí, a Fabi, ela tem o geral e o de cada loja. Inclusive, você já teve mais lojas. Eu lembro que você teve mais Supercentro e JK. Teve Supercentro, Shopping JK. Legal. Você encerrou as operações? Encerramos as operações. Legal. Provavelmente porque você tinha indicadores e viu que no momento... Exato. Me conta um pouquinho a história desses dois e como os indicadores foram importantes para você tomar algumas decisões. Então, vamos lá. No Shopping JK, né, acho que todo mundo sabe que shopping, a conta é alta, o boleto é muito grande. Então, a loja já vinha, porque o Shopping JK, ele na época, hoje parece que ele está melhor, mas na época, ele era um shopping com muito pouco fluxo. O fluxo do shopping era mais da torre do Banco Santander e para restaurantes. Então, as pessoas não iam comprar. Você não via pessoas com sacolas no shopping, elas iam para lazer. E a gente deu um tempo, tal, foi vendo, e a loja não emplacava. Quando veio a pandemia... a gente falou, quer saber? Vamos pegar essa oportunidade da pandemia e vamos fechar o JK, porque os números já mostravam muita coisa. Então, a gente deu um período e aí veio a pandemia, a gente acelerou e fechou. Com o Supercentro, quando a gente abriu o Supercentro, a intenção era democratizar a marca. Como a loja do Canal 3 é porta fechada, campainha, eu percebo que as pessoas têm um pouco de restrição para entrar. Acham que são obrigadas a comprar... para entrar na loja, quando na verdade não. A gente quer mais é que as pessoas entrem, se inspirem, sintam um cheiro bom, vejam coisas bonitas. Eu acho que a loja está lá para ser vista, né? Mas a questão da porta fechada, eu acredito que iniba um pouco o público. Então, quando veio essa oportunidade, quando eu cheguei na Blue, isso foi até uma coisa que eu desejei, acreditei. Quando eu fui para a Blue, eu falei, vamos tentar democratizar um pouco a marca, né? E levar para um lugar que seja, né, uma coisa da cidade, que transita todo mundo. Eu acho que o Supercentro é o local onde transitam todas as classes. E vamos colocar. A gente pegou um ponto maravilhoso. O ponto era essencial, não tinha problema nenhum o ponto era ótimo. Só que a loja não foi. Não, sabe? Não, talvez fosse se não tivesse uma estrutura como a gente tem, que a gente até estava conversando esses dias. Né? Uma estrutura para pagar junto, que é uma fábrica e tudo mais. Se tivesse, talvez, né, alguém, fosse uma franquia com a dona no balcão e acabou, seria ótimo. Mas para a gente realmente não deu. Então, através dos indicadores, mensalmente, a gente via que a loja não deixava resultado. Né? Então, porque tem que ter um DRE, um demonstrativo de resultado mensal. Não tem como. Não dá para viver sem um demonstrativo de resultado. Então, a gente vendo que o demonstrativo não dava resultado, a gente falou, encerra as operações e... trabalha os clientes, né, para irem para o Canal 3, a gente conseguiu até que reverter alguns e vamos embora. Eu adoro conversar sobre isso, 2 pontos. Cara, se você tem os indicadores, você deixa a emoção um pouco de lado. Uhum. Por quê? Porque você tem um carinho por alguma coisa que você montou, ou você acredita que aconteceu esse mês que vem vai melhorar, mas quando tá um número na tua cara, ele tá batendo na tua cabeça e fala assim, tá aqui, ó, tá aqui. Não tem sentimento, irmão, tá aqui o negócio. E aí você olha e você toma a decisão mais rápido. Toda vez que você tem número, você toma a decisão mais rápido. Mas por que eu te pedi falar isso? Porque, nossa, Blue Gardenia, com 35 anos, tradicional, nossa, que sorte vocês deram. Cara, não tem nenhum empreendedor que ele tenha uma linha reta de jornada. Todos nós temos os nossos altos e baixos e tivemos momentos que a gente teve que fechar a loja, como teve momentos que a gente abriu lojas. Isso é muito legal você saber, tá? Eu passei por 2 fechamentos de Madalena Brigadeiros, um no centro da cidade de Santos, fui eu que encerrei as operações lá, e o de Praia Grande, eu encerrei as operações. E caramba, Barreto, tu ficou chateado? Eu falei, cara, eu fiquei feliz. Por quê?
Porque a lucratividade que eu tenho na ponta da praia, eu estava injetando em Praia Grande. E a gente fez um trabalho até tal mês a gente vai injetar esse dinheiro. Depois a gente vai mudar. Tudo bem? Então é o seguinte, até aquele mês agora a gente nem conversa, tá ruim. Não, ó, a gente vai trabalhar que só uns camelos para chegar lá. No mês a gente vai falar, e aí? Não deu mesmo, então tá bom. Cara, e foi isso que eu fiz. E foi isso que eu fiz com operações de escolas que eu tinha, que eu falei, cara, eu tenho que resolver algumas coisas até tal mês, senão eu vou colocar minha parte à venda. Então, é legal você ter os números para que você possa ter tomadas de decisão. E quem trabalha com os números, o competente inconsciente, ele fala, você está me perguntando como é que eu consigo olhar esses números. E eu te pergunto, como é que você consegue trabalhar sem esses números? Exatamente. É muito louco onde a gente está vivendo em mundos diferentes, tá? Muito legal esse sentido. Bom, vamos lá. Você falou uma coisa que cara, eu gostaria de democratizar a marca. A Blue Gardenia, ela tá posicionada para que público? Ela está posicionada para o público A. Para o público A. Mas ela tem produtos para o público B, B+, tem produtos. Ela tem... Porque o que eu acho que é muito importante e interessante? A gente tem um dinheiro só, né? Hoje o dinheiro ele é muito... Já está difícil de ganhar dinheiro. Na hora que você compra um lençol, né? Que você vai gastar, sei lá, vamos falar de um lençol mediano, R$300. Ele vai durar 1 ano, 2 anos. Aí você vai pôr R$300, aí mais R$300. Você vai pagar uns 600 na Blue, R$670. Ele vai durar, se você tratar mal, 5 anos. Se tratar mal, gente. Então, assim, tratar mal, que eu digo, é lavar junto com toalha, lavar junto com roupa, não lavar o lençol separadinho, sozinho, sabe? Porque, senão, a durabilidade dele é 10, 20 anos. Eu tenho lençol Blue Gardenia na minha casa, gente, com mais de 12 anos. Intacto. E na minha casa, e na casa de praia dos meus pais, coloca 30 anos o lençol, que não usa todo dia. 30 anos, o lençol está impecável. Impecável. Então, certo, o quanto você despende, né? Custo por lavagem, custo por ano, vamos chamar do que for. Mas eu acho que isso é muito importante. A gente, na hora de decidir a compra, é que nem roupa. Vou comprar uma roupa que me cai mal, que vai durar... Não, eu prefiro investir em roupas que eu vou ter ao longo do tempo. E que eu vou mudando, né? Aí faço um high-low, põe uma coisa mais barata, uma coisa mais cara. Então, eu acho que isso é muito fácil de fazer e as pessoas não pensam, elas pensam só no desembolso. Mas elas não pensam em quantas vezes elas vão desembolsar aquilo ao longo do tempo. Fabi, eu vou te falar uma coisa animadora, tá? Porque isso aconteceu comigo em 2018. Eu falei para Pam Batista, advogada, que vai acontecer com ela. Falei para Andréa Ferro que vai acontecer com ela. E hoje, ouvindo o que você está falando, eu acho que vai acontecer com você também. Em 2018, eu saí do Sebrae e montei minha consultoria para micro e pequena empresa. Tinha um cara em Santos, que a empresa se chamava SAF Consultoria, onde ele fazia esse trabalho. E ele era o único na Baixada Santista inteiro e ele era relativamente bem caro. Bem caro. Uma micro e pequena empresa que colocava dinheiro lá tinha que dispor valores altos naquele momento. E eu acho que ele não estava errado não, tá? Era o Oceano Azul, estava ali, beleza. Aí eu entrei e, cara, eu ganhei mercado muito rápido. Todo ano eu faço a minha análise estratégica. Cara, esse ano eu já consegui pegar 15 consultores. Assim, verificar que eu tenho 14 concorrentes. Como eu sou um dos caras mais antigos e eu apareço muito, então isso é até bom para mim. Porque cada vez mais fica democratizando a consultoria. O Barreto... O mercado cresce. Tá aparecendo ali, tá ótimo. Pô, para mim até tá bom. Eu só não posso dar bandeira porque senão alguém me atropela. E aí, eu vejo um movimento igualzinho de 2018 acontecendo agora com a história do advogado preventivo. De vez de contratar o cara só quando dá errado, é contratar o cara para te ajudar a tomar uma decisão. É contratar o cara para assinar um contrato. Cara, eu vou assinar esse contrato aqui, dá uma lida.
E aí tu vai pagar um FII barato mensal, Sim. perto do arrebento que vai acontecer. Mas ninguém está fazendo isso agora e as advogadas estão até meio desmotivadas quanto a isso. Eu falei, vocês não entenderam. Tem que ter. Faz agora esse trampo porque vocês vão estar na vanguarda. Vai virar. Daqui a 5 anos vai ter muita gente sendo contratada como advogado preventivo. Vai por mim. É despesa fixa. É despesa fixa. E é maravilhoso. Eu, por exemplo, há 3 anos atrás eu assinei um contrato, há 5 anos atrás eu assinei um contrato que eu reincidi 2 anos depois, que estava lá uma cláusula que eu tinha que ficar 5 anos sem fazer serviços semelhantes. Cara, é muita coisa. Claro. E eu não assinei. Bateu 3 anos. E aí eu tenho feito os serviços. No serviço não tem nada a ver, mas vai que alguém acha que tem alguma coisa a ver. Eu mandei para a minha advogada virou e falou assim, Barreto, a maioria dos juízes estão entendendo que 5 anos é cláusula abusiva a partir do momento que você não tem compensação financeira. Como assim? Se tu tivesse vendido essencial, tinha que ficar no mínimo 5 anos. Não, então tá tudo bem por agora. Mas se eu tivesse, de repente, eu tinha trocado essa cláusula, já para não ter problema, e ela falou, fica tranquilo que a lei está do teu lado. Então, assim, cara, quanto é que custa isso? Sem dúvida. Entendeu? Então, É o seu sossego, né? E aí o que eu vejo falando para a sua parte? Em 2017, se eu não me engano, lançou um movimento muito grande chamado minimalismo, conhece? Uhum. Tem um filme, um documentário na Netflix, inclusive, perfeito, que ele fala de você ter menos coisas, mas as menos coisas são boas. Isso aí. Tá? E eu sou essa figura que depois de te conhecer, comecei a usar teus produtos e começo a perceber uns diferenciais. Primeiro, eu que sou educador financeiro e minimalista, eu aprendi com o Juliano Daon, inclusive, que tem que vir aqui. Cara, uma blusa do Juliano Daon está entre 300 e 400 reais. Se tu for numa Renner da vida, tu vai achar uma blusa por 80. Sim. Só que, falando de custo por uso, eu vou usar muito mais uma blusa do Juliano do que uma da Renner. Então, se eu usar 20 vezes uma blusa de 300 reais, ela me custou 15 reais por uso. Só que, de repente, eu usei 4 vezes a blusa da Renner e ela já ficou de uma forma que não é legal. Eu gastei 20 reais por uso. E eu só estou falando de custo por uso, eu ainda não estou falando da vestimenta, da qualidade de eu estar bem vestido. Exato. Eu estou casado, mas eu percebi que se eu estiver mais apresentado, eu vendo mais. Claro. Então, cara, não tô aqui para ser charme, eu estou muito bem casado. Só que tá bem aparentado, vende mais. Eu vendo mais na loja se eu estiver bem vestida. Certo. Se eu não estiver bem vestida... Então aí você fala, cara, o custo por uso você ganha, vender você ganha, a qualidade do produto, aí falando, cara, da sofisticação, do algodão pima, etc e tal, vai me ajudar. Então vamos lá, remeter. Você acabou de falar, cara, eu vou pegar um lençol, um jogo de cama que vai durar 2 anos e ele custa 200 reais. E aí eu pego um de 600 reais. Se durar 2 anos, né? Se durar 2 anos. 600 reais, que vai durar 7, 8. Cara, já modifica por aí. Esse é o custo por uso, tá? Segundo, aí, cara, isso é uma coisa que pouca gente percebe, tá? A qualidade de vida invisível que você vai permear nisso. E eu me toquei nisso antes de te conhecer. Cara, chegou um enxoval lá, minha esposa comprou, acho, e ela comprou, para comprar barato, etc e tal, ela comprou um jogo de cama de poliéster. Eu sou um cara com muito problema de pele, eu tenho dermatite atópica. Cara, eu deitei no negócio e falei, Bia, não dá. Não. E aí, no primeiro momento, as pessoas entendem que é frescura. E aí tu fala, não dá. Eu fui e procurei um de 100% algodão. A mudança já foi gritante. Cara, eu vou dormir 8 horas ali em cima, cara. Isso. Ficar em cima de um tecido bizarro. E aí eu já melhorei. E aí, quando eu tenho a oportunidade de conhecer um produto Blue Gardenia, que aquele produto que, na minha opinião, já era bom, fica pequeno, próximo a outras tecnologias, Sim. a outro tecido que a gente começa a conhecer. Outras construções de tecido, né? E aí, empresário,
cara, eu falo muito de sono. Você tem que dormir de 7 a 8 horas por dia, tu tem que não estar num ambiente totalmente escuro, você não tem que ver tela 2 horas antes, teu quarto tem que estar climatizado. E, cara, você ter, inclusive por causa dos lençóis, do jogo de cama, eu comecei a perceber que eu tinha que trocar meu colchão. Porque você começa a se ligar em cada detalhe, sabe? E aí você fala, cara, que delícia esse lençol, mas pô, o colchão já tá meio pá. Vamos trocar o colchão? Você vive o momento, né? Você está inteiro naquele momento. Vou dormir, então vou dormir. É isso, você começa a perceber. Tu começa a perceber, a tua qualidade de vida no outro dia, ela melhora gigantemente. A gente passa 28 anos da vida dormindo. 28 anos? 28 anos, num período de 80 anos de idade. 28 anos da vida dormindo. E teve uma coisa muito legal que nós mesmos, consultores, coaches e toda essa turma fez errado 5 anos para trás, era, não, temos que trabalhar, temos que trabalhar, temos que trabalhar. Tinha até um jargão. Trabalha enquanto os outros dormem. Né? Era muito normal. Trabalha enquanto eles dormem. E a gente se ligou à merda que a gente fez e falou, não, ao contrário. No mínimo 7 horas de sono. No mínimo 7 horas de sono. Por quê? Cara, perceba uma coisa. O ser humano evoluiu. Então, tudo que a gente não precisava, a gente já descartou. Então, por exemplo, o dente do siso. Né? Antigamente, os homens primatas, eles tinham todos aqueles dentes lá. Cara, hoje a gente já não precisa mais. Várias coisas a gente foi perdendo com o longo da evolução, a gente foi deixando de lá que não precisava. E para pensar, um primata, ele tem que passar 8 horas dormindo. E é uma coisa totalmente insegura, né? Porque se um predador vê ele e pegar ele, mata ele. E mesmo assim, passando milhares e milhares de anos, milhões e milhões de anos, a gente não mudou. A gente precisa dormir 8 horas. Por quê? Porque não tem como fazer diferente. Você precisa dormir de 7 a 8 horas. Você sabe que precisa? Então aceita e trabalha nisso. Então, cara, que hora você vai dormir, que hora você vai acordar? É muito importante. Pega, e aí veio a quantidade do sono e a qualidade do sono. Então, me conta um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que a gente tem 2 pontos para falar aí, ver qual você quer falar. Então, é isso. Eu brinco, a gente já até conversou contigo, que existe uma espécie, vejam ver se você está, o novo rico. Mas não é que o novo rico é o cara, não, quer dizer assim, são aquelas pessoas que estão tendo um cargo melhor ou empreendendo. São os vencedores. Que a família não teve. O pai e a mãe foi lá e fez de tudo para o cara fazer uma faculdade. Sim. E o cara fez e hoje tem uma vida legal que inclusive ajuda muito o pai. É o empreendedor que o pai estava, não, pelo amor de Deus, volta a trabalhar, e ele hoje ajuda o pai. Sim. E esse cara tem uma certa condição legal e ele tem que entender que ele não é um público AAA, que são pouquíssimas as pessoas no planeta que são. Exato. Mas ele também pode se beneficiar de coisa boa. Me conta um pouquinho sobre eu estou viajando no que eu estou falando, é mais ou menos isso? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, até voltando pelo que eu falei da Blue ser uma loja de porta fechada, você vê que as pessoas não conhecem. É uma marca consolidada? Sim, é uma marca consolidada, mas eu cheguei no BNI, nem uma mão eu preenchi com quem conhecia a marca, né? Então, isso é muito curioso, que você está numa cidade pequena, né? Uma cidade muito pequena, a loja é no Canal 3, super bem localizada, e as pessoas realmente não conhecem. Então, eu acho que se dê a oportunidade de conhecer e de dormir em alguma coisa, em um lençol bom, em ter uma louça bacana para você comer. Eu acho que a comida fica diferente, uma bebida numa taça legal. Ninguém está falando de não precisa pagar caro na taça, nada disso, mas é um cuidado com você, é um cuidado com a sua casa, é um cuidado com a sua família, né? Porque acaba envolvendo. Você me deu o relato de que, com o prato que você comprou, você acabou dando valor para o momento da refeição. É de fato, porque a gente fica mais presente, né? A gente começa a olhar os detalhes, falar, ai, olha que bonito, que gostoso comer, né? Olha que garfo gostoso, que bom que fica essa água, esse refrigerante, esse suco, esse vinho, o que quer que seja. Mas eu acho que esse cuidado com a gente, nós merecemos, né? Eu acho que quando você falou de emergente, quando as pessoas vencem na vida, vamos nos presentear. Cara, tenho vários pontos para falar. Primeiro eu quero relatar novamente, agora gravando. Eu sou um cara, eu sou muito prático, né? Então, normal, cara. Eu adoro, me julguem, aquele talher da Tramontina com aquele cabo de madeira, porque tu segura bem o cabo, né, cara? Só que é o seguinte, ele incrusta muita sujeira,
etc e tal. Só que, cara, pra pegada ele é muito bom. E beleza, cara, pega um prato, qual prato? A casa do brasileiro médio, né? Tem 3 tipos de prato. Tem o transparente, tem o branco e tem o amarelo ali. Tu pega qualquer um e tu tá comendo ali, tu não tá percebendo na ornamentação, acho que pode dizer assim. Primeira vez que eu vi algo parecido disso foi... eu até falei, quem era que eu falei? Esqueci. Caramba, eu queria falar o nome dela, daqui a pouco eu lembro. A Lu Barbui. A Lu Barbui falando, pô, Barreto, uma mesa posta diferente... Ela muda, cara. E ela fez o exemplo da pizza. Pô, todo mundo pega, abre a caixa da pizza. Põe a tampa para baixo. Põe a tampa para baixo, às vezes, ou então tem umas caixas de pizza que a tampa não sai, aí fica aquela aba no meio da mesa, assim, e come ali, etc e tal. Pô, pega a pizza e coloca numa vasilha adequada, numa tábua adequada, numa travessa redonda. É tão fácil de achar. E aí... Quando tu não está acostumado, incompetência inconsciente, parece uma bobagem. Até o dia que você faz, você fala, cara, dá vontade de ficar mais tempo na mesa. Claro. Por quê? Porque a poluição visual, e lembra de São Paulo, tá? O município de São Paulo, 20 anos atrás, que tu não conseguia ficar na cidade, que era tanta comunicação, tu não conseguia entender nada. E hoje, está muito melhor do que antes. É isso que acontece na tua mesa. Então, eu fiz a mesma coisa com você. Eu comprei um jogo, você até no Blue Pottery, acho. Isso. Blue Pottery, branco e azulzinho. E pasmem, hein? Nem foi uma vendedora que falou. Eu olhei aquela taça azul e falei, cara, aquela taça azul ali, ela combina bem com isso? Aí a Roberta falou, Rafa, fica maravilhoso. Eu falei, então tá bom. E aí eu coloco lá meu pratinho azul com a tacinha azul e eu fico mais tempo à mesa. Claro. Então, é muito importante, de novo, essa qualidade de vida invisível. Você dar esse tempo para si. De novo, muita gente que ainda não tem essa competência consciente, ou né, quem está com a incompetência inconsciente vai falar, puta, não tem tempo para isso é bobagem. Cara, a tua vida está passando. Tu tem que começar a curtir os pequenos momentos. Tem que começar a curtir o momento de tomar um bom café numa boa xícara. Ai, cara, você pegou um café expresso maravilhoso e botou num copo descartável. Cara, é diferente o negócio. As coisas, elas são para isso. Então você consegue ter uma vida mais feliz, uma vida melhor. Às vezes você está estressado com burnout, porque os momentos que você tem para aliviar um pouco isso, você não está fazendo da forma adequada. E eu consigo entender, tá? Eu falo muito de comemoração, porque vamos lá, a gente quer dos números. A gente tem as metas. Pô, bateu a meta, não bateu a meta. Pô, e a gente que trabalha com números, a gente deve fazer. Eu tenho certeza que você faz da mesma forma que eu brinco. Sexta-feira, se vai dizer se eu vou para um happy hour, se eu vou jantar ou não, é a meta. Bateu a meta. Bati a meta da semana? Bati. Amor, vamos sair com as crianças, vamos jantar. Não bati a meta, o meu corpo tem que entender que eu estou de castigo. Vamos? Não vamos. Por quê? Porque eu não bati a meta, não fiz o meu trabalho. Então eu faço muito essa gamificação. Bati, me divirto. Não bati, não me divirto. Acabou. E aí, legal. Só que o ser humano ele tem a mania de fazer o quê? Se cobrar muito. Mas quando ele bate, ele comemora? Muitas vezes não, né? Então eu pergunto, cara, o cara trabalhou que nem um desgraçado. Ele chegou em casa. Por que não jantar legal? É isso. É um brinde. Tem que comemorar. Tem que falar. Por que não abrir um vinho e brindar numa taça boa? E, cara, essa taça aqui, não é que ela é cara, mas ela é acima do mercado por causa que são produtos totalmente diferentes. Tá, mas eu mereço ter isso aqui. Eu mereço, é isso. Entendeu? Então, a gente consegue entender e fazer um trabalho um pouquinho voltado para isso. Por isso que eu acho que vai cada vez mais democratizar da forma que você falou, entendeu? Eu acho que esses são os pontos para trabalhar. Mas lá, a gente falou de roupa de cama e tudo, a gente falou de pratos, mas lá você não tem só isso, né? Você sempre foi assim? Sempre foi essa parte de presentes mais enxoval? Ou mudou alguma coisa? Como é que funciona? Não, eu acho que tinha uma parte de móveis também. Eu acho que teve em determinado momento que a Miriam fez uma importação de móveis e que acabou não funcionando como a gente gostaria, mas a gente sempre teve essa parte da decoração, presentes e enxoval.
E perfumaria, né? Que eu acho que é o primeiro contato com a marca, eu acho que é a perfumaria, que é um baita presente. E aí, de novo, algumas diferenças, né? Eu gosto muito de aromas. E confesso que sinto até que minha esposa não gosta tanto de aromas. Então, a gente tem esse conflito, etc. Mas eu gosto muito de aromas. E existem aromas, inclusive a gente estava falando esses dias até do óleo essencial, que existe o óleo essencial de R$200, existe o óleo essencial de R$20. São produtos totalmente diferentes. Você pode falar, caramba, esse é 10 vezes mais caro. Não, são outros produtos. É a tal da água e vinho. E eu aprendi com você a mesma coisa a vela. Eu sempre gostei de uma vela aromática, mas eu pegava a vela aromática onde? Numa loja de 99 que eu entrava, abria e falava, nossa, que cheiro gostoso. Porque era aquilo. Quando você pega uma vela aromática de uma outra marca, de uma outra qualidade, essa aqui não deixa de ser cheirosa, essa do I99, essa coisa. Só que isso aqui é um produto totalmente diferente desse aqui. A mesma coisa, e eu uso muito, que são as varetas, não sei qual é o nome disso que você faz. Difusor. Os difusores. Eu uso muito, né? É bom ter num banheiro, ter num... Só que você também encontra isso daí por algumas dezenas de reais. E aí, quando você pega uma outra qualidade de produto que custa um valor mais significativo, ele traz uma outra essência para os locais. Nem tudo... Porque é o seguinte, galera, você tem vários custos na vida. Um deles é o custo financeiro. Mas tem o custo psíquico, tá? Tem o custo de tempo. Então, toma custo energético. Então, de repente, isso eu aprendi com os arquitetas. Aonde você vai revigorar suas energias? Na tua casa. Aí tu tá na tua casa, sentado numa sala, que os móveis tudo são de segunda linha, que a iluminação tá feita errada, que tu colocou um difusor que ele não orna com você. Pô, tu gosta de um cheiro mais cítrico, tu pegou um lá no mercado amadeirado, e tu não tá se energizando, tu tá ficando ainda mais estressado. Se tu pegar o Big Brother Brasil, ele é feito para treta. Tu olha a sala é cheia de comunicação. Tu olha o quarto, é cheio de comunicação. E aí eu te pergunto, será que a tua casa não tá assim? Então, é importante você fazer esses trabalhos. Eu quero falar, inclusive, competência consciente. A Blue Gardenia, para mim, eu não sei se eu posso falar isso, mas vamos lá. A Blue Gardenia é um coringa para mim. Por quê? Porque eu gosto de presentear os meus clientes com presente da Blue Gardenia. Porque primeiro chega a Blue Gardenia, a pessoa fala, me mandou isso e tal. Segundo, que aí eu acredito que grande parte da Miriam, mas se for você também me desculpa até passar esse mérito para a Miriam ela tem um crivo muito forte. Então, o que ela vende, não importa o valor, é de qualidade. E esse ano eu dei um brindezinho pro pessoal tão bacana e todo mundo adorou. Eu não vou falar o preço, moleque, mas produtos muito mais caros por aí que não trouxe a sofisticação desse presente. Cara, metade do valor de um panetone, bro. Todo mundo costuma dar o quê? Um panetone, um chocotone, né? Tu vai lá e dá o chocotone. Cara, o cliente ganhou, inclusive você tem que fazer isso, tá? Você tem que se diferenciar. O teu cliente recebeu 18 panetone. Ele vai colocar mais um. Se bobear, ele nem vai comer, ele vai dar para alguém. Aí eu vou lá e eu dou um porta-doce, um pote de vidro com uma marca relacionada. É um produto diferenciado. Então, você tem que pensar no custo-benefício, você tem que pensar na sofisticação. A gente está falando muito disso, mas de maneira alguma não. É você, empresário, pensar como é que eu posso me sofisticar. Cara, você vai fazer uma caneta. Aí você faz 1000 canetas e entrega 3. Sabe o que vai acontecer com essas canetas, cara? A gente vai colocar no bolso, a gente vai esquecer numa mesa e tudo. Aí, em vez de você fazer 1000 canetas, você faz 150 bonita, de ferro. Para ter a função, né? Senão perde a função. Coloca naquele estojinho de veludo e aí você entrega para a pessoa. A pessoa tem medo de perder. Então você precisa entender qual é o jogo que você está jogando. Eu acho que você precisa se dar a oportunidade de conhecer produtos melhores. Sabe? Produtos melhores sem
sem restrições, assim. Vai conhecer, vai conhecer. Sem preconceitos, vamos falar real. Exatamente, sem preconceitos, essa é a palavra. E aí, Fabi, será que a pessoa, ela inclusive, eu tava lendo isso hoje de manhã naquele Diário Estoico, também é uma questão de automerecimento, não é não? Eu acho, é se premiar, né? Eu mereço. Eu posso pagar. Por que não? Por que não me dar esse luxo e esse prazer de dormir melhor, comer melhor, ou fazer alguma coisa melhor, ir num restaurante melhor? Por que eu tenho que ficar indo no quilo toda hora? Né? Não desmerecendo quilo nenhum, óbvio, mas tem todo um ritual. Então, eu acho que merece. E vamos lá. Eu tenho certeza que algumas pessoas têm essa dúvida. É qualidade ou é marca? É qualidade. Então, eu gostaria que você explicasse isso. Porque tem muita gente que acredita que em algum momento é o mesmo produto. E isso é uma preocupação genuína de muita gente, tá? Por quê? Porque existem fábricas, sim, que simplesmente pegam o mesmo produto e colocam a etiqueta. Isso é normal. Não estou dizendo enxoval porque eu não conheço. Sim. Mas em empresas de roupa, eu sei que tem algumas que elas simplesmente têm uma indústria que faz para todo mundo e eles colocam as etiquetas. Como é que é esse crivo para você realmente trazer um produto de mais qualidade com uma marca forte, mas realmente se preocupando com a experiência do cliente? Eu acho que o principal é você escolher bem os seus fornecedores, né? Quem são os seus fornecedores, de onde vem o produto. No nosso caso aqui, toda a matéria-prima é importada, então a gente realmente escolhe a dedo quem são as melhores indústrias do mundo que estão fabricando o melhor algodão. Então, e depende, né? Então, você tem alguns lugares do mundo que produzem os melhores algodões. Então, é a Índia, Paquistão, Egito, onde tem que ser a temperatura muito alta de dia e muito baixa à noite. Então, são alguns lugares. E a gente tem ótimos fornecedores e, de repente, às vezes, cada lugar teve uma colheita melhor de algodão e a gente traz esse tecido. Então, acho que o principal é saber exatamente com quem você está trabalhando, né? E aí, a gente trazendo a matéria-prima, tudo é feito em casa. Então, como o relato das nossas costureiras, elas falam que fazer um lençol Blue Gardenia é como se fizesse um vestido de noiva. Tamanho, detalhe, cuidado. Então, acho que é isso. Não tem segredo. Cara, eu achei muito legal, porque eu, como teu consultor, eu já cheguei alguns momentos e falei, cara, vamos terceirizar tal tipo de trabalho. E existe uma resistência falando, cara, Barreto, a gente vai perder em qualidade por causa que a gente vai terceirizar, não vai estar sob nossa asa. É muito legal isso, entender isso. Fornecedor, a mão de obra ali, a produção. Tem uma coisa que vocês são ímpar, né? E muito voltado até pela Miriam de novo, que é a atenção aos detalhes, é a qualidade. Um dia desses eu vi lá que vocês me mostraram 12 amostras de tecido, para mim tinham 4 iguais ali, e ela, não, esse aqui tem um voltado para um lado. Eu percebi, inclusive, que a caixinha que vocês fizeram do final do ano passado, que é de um cliente nosso também, da Empacote ali, cara, na minha opinião, foi a caixinha mais bonita que eu já vi ali da Empacote. Né? A qualidade do trabalho nesse sentido. Todos os nossos desenhos, né? A gente faz... a Blue é muito marcada pela estampa, principalmente pelo floral e pela mistura dos desenhos, floral com listrado, floral ou um geométrico com algum listrado. A gente sempre faz essas misturas muito bem, isso é muito marca registrada. Então, as pessoas que conhecem e elas veem um desenho nosso, elas falam, não, isso é Blue Gardenia. Então, isso é muito legal. E a gente faz em casa, os desenhos são exclusivos, né? A gente faz com uma desenhista, então, as cores, então imprime, não ficou legal, volta, redesenha. Então, todo esse trabalho, a gente, né, você só pensa no que custa. Ninguém vê o por trás. Então, tem muito trabalho, tem muita dedicação, tem muito tempo dedicado a cada produto. Isso é muito legal, porque o pessoal entende que, não, só estão aumentando a margem. Não. Para te entregar uma experiência exclusiva, existe um custo de produção maior que uma pessoa que faz algo massificado. Então, é muito legal conseguir entender isso. Eu estava até pensando aqui no VATOP, né, que são 5 sentidos, né, que é visual, auditivo, tato, olfato e paladar, que é uma coisa que a gente usa todo dia, mas a gente não percebe. Então, visual. Se você estiver num ambiente mais bonito, você se agrada mais, tá certo? Auditivo. Aí o auditivo a gente vai segurar um pouco, que eu não consigo ver lá na Blue Gardenia, de repente me ajuda. A música da loja. Música da loja, resolvido. Auditivo, um ambiente, uma música ambiente. Inclusive, você tem que fazer o que na sua casa? Botar uma música ambiente. Tomar cuidado com o que você ouve, tá?
Aí, tato, cara, você encostar no tecido. Olfato, as velas aromáticas, os difusores. E o paladar, como, por exemplo, algumas café, coisas. bolinho. Um café, um bolinho. Chocolate, qual é o nome do chocolate? Cacaia. Cacaia, certo? Uma bananinha que vai de brinde. Então, assim, se você agradar os 5 sentidos, sabe aquele dia que você tá feliz de graça? Deu 7 horas da noite, tu tá lá, pô, hoje o dia foi bom. É que provavelmente você agradou os 5 sentidos. Você usou uma blusa que é confortável, você comeu alguma coisa que você gosta, passou por um aroma agradável, os barulhos foram legais, entendeu? E o ambiente que você tá é muito interessante. Quer ver uma coisa que eu percebo para mim? Eu todo dia, pode ser chuva, pode ser tudo, eu estou com o ar-condicionado no meu carro ligado. E eu percebo que não é nem tanto por causa do tato, por causa da temperatura. É por causa do auditivo. Cara, eu não consigo ficar com a janela aberta e aquele barulho externo acontecendo, cara. Então, hoje em dia, é muito difícil tu pegar um carro que não tem ar-condicionado e todo mundo tá de coisa fechada. Pode ser por segurança, pode ser por causa até do clima, mas também por causa do barulho que acontece em volta. Fabi, eu sempre tenho que falar que isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, tá? Porque eu falo tanto ou mais que vocês, hein? Por favor, me desculpa. Fabi, eu sempre peço 3 coisas antes de finalizar. Antes de pedir as 3 coisas, alguma coisa muito importante que a gente deixou passar, que tu gostaria de falar? Eu acho que não. Acho que foi tudo. Foi tudo? Muito bacana. E as 3 coisas que eu sempre peço é para você se despedir. Segundo, redes sociais. E a terceira, uma dica para todos os empresários brasileiros. Tá. Vamos lá. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. O papo foi muito gostoso sempre. Nossas redes sociais, então, Blue Gardenia Home, @BlueGardeniaHome. O meu é Geraigiri Fabiana, que eu estou abrindo meu Instagram agora para ajudar a gente a fomentar as vendas. E eu acho que uma dica importante é mudar comportamento para mudar resultado. Então, acho que a gente ficar na mesmice, mesmo uma empresa de 35 anos, a gente tem que estar todo dia mudando. Então, acho que mudar comportamento traz resultados diferentes. Acho que é isso. Que bacana, que bacana. Cara, o meu pensamento de hoje é para você analisar aquela frase que muita gente fala. A felicidade não está no destino, está no caminho. Você já ouviu falar isso? Às vezes você já até citou isso no Instagram. Mas a pergunta é, você está curtindo o caminho? Porque você está falando, cara, quando eu juntar meu primeiro R$1 milhão, as coisas vão mudar. Nossa, quando a minha empresa crescer, as coisas vão mudar. Ai, quando eu casar, as coisas vão mudar. Ai, quando eu tiver filho, eu vou casar. Cara, o negócio está acontecendo agora. Você daqui a 10 anos, você vai juntar o teu dinheiro e aí tu vai comprar um jogo de cama bom. Então, esses próximos 10 anos, você vai dormir num jogo de cama não tão legal porque você não merece. Então, olha só quem está falando, é um educador financeiro. Aproveite um pouco mais a vida. Eu sou zero tolerância com o desperdício. Só que um jogo de cama bom, uma toalha boa, uma roupa boa, uma comida boa, um café bom, uma água boa, não é desperdício de maneira alguma, cara. Isso daí é autocuidado, é carinho. Então, use essa frase na íntegra. A felicidade não está no destino, está no caminho. Então, aproveita o caminho a partir de hoje, se dando um pouquinho mais de carinho e de cuidado. Bacana? Fabi, obrigada. Sabe que eu sou fã teu, do seu marido e da sua sogra. Muito obrigado aí pelo convite. Pessoal, meu Instagram é Rafael Barreto MGP. Esse foi o Especialista em Gestão. Muito obrigado pelo dia de hoje. Um beijo e valeu, valeu, valeu!